Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a natureza do inconsciente na filosofia de Nietzsche. Quando falamos sobre o inconsciente, nós temos a princípio, a visão totalmente freudiana da natureza do inconsciente, Mas o interessante é que Nietzsche ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais antigo, Em pouco tempo, na verdade, tem pouco tempo que ele é mais velho do que Freud, Mas para Nietzsche, o que seria a consciência? Ou então o inconsciente? O interessante é que quando falamos sobre o inconsciente, falamos sobre forças que nos impulsionam e forças que nos motivam. Mas é um motivo, por exemplo, que é totalmente impulso, Ou seja, ele é impulsional. Um exemplo acerca disso, por exemplo, como o inconsciente guia a nossa vida, é referente a uma televisão. Quando você liga, você sabe que tem vários canais que estão disponíveis. Você sabe que aquele canal existe, você sabe que aquela informação existe, mas você não acessou a ela. O inconsciente, quando aflora no consciente, atua da mesma maneira, só que de uma maneira um pouco inversa. Ou seja, há informações que brotam no seu consciente muitas vezes contra, na verdade, a sua vontade. Ou seja, são imagens que seu consciente pincela acerca do inconsciente, ou na verdade o que o inconsciente pincela acerca do consciente. Mas como isso funciona? Um exemplo prático disso é quando você viaja praticamente sozinho. Você, quando viaja, você não vai escolher daquilo, ou seja, você não vai escolher as coisas que vão passar na sua cabeça. As coisas simplesmente fluem, Você não pode falar, por exemplo, quando você está em uma viagem, eu vou pensar sobre trabalho, eu vou pensar sobre namoro, eu vou pensar sobre situações boas, situações infelizes. Não acontece assim. Simplesmente as informações passam do seu inconsciente para o consciente. Ou seja, quando você está passeando, o que acontece na verdade com a sua mente? Dentro da visão, por exemplo, de Nietzsche, por exemplo, você quando viaja, do nada você começa a pensar acerca do seu trabalho, você começa a pensar sobre dinheiro, você começa a pensar sobre mulher, caso você for um homem que esteja me escutando, caso se for mulher, vai pensar sobre homem. Então, há informações que na verdade inundam o seu campo consciente, acompanhado até mesmo de emoções. Então, não há nenhuma imagem que aflora no seu consciente que seja desacompanhado, na verdade, ou desaflorado de emoções. É que na psicanálise se chama de complexos, Esses complexos são, na verdade, informações que são acompanhadas de sentimentos, ou sentimentos, que vêm acompanhado ou desacompanhado de informações. Você apenas tem uma sensação totalmente desagradável, que você não consegue controlar. Então isso, na verdade, acontece às situações que você não teve controle. Mas aí é a questão, o ser humano nunca tem controle acerca do seu campo mental. Interessante como a mente ela vagueia por essas informações. É como se você estivesse em um barco, e o barco é a consciência, e você está vagando pelo oceano do inconsciente. E você está com a lanterna. Então, quando você ilumina certa parte da área, da água, você vê aquele círculo, esqueci até o nome. Caso alguém de vocês souberem, por gentileza, fala qual o nome, porque agora até não vem na mente. Mas o interessante, o que é isso?
na verdade. A sua mente ilumina certas áreas, enquanto as outras áreas que existem, elas não estão sendo iluminadas. Ou seja, se você pegar a lanterna de novo e colocar em outra área do oceano, ela vai iluminar. A outra parte que não está iluminada ainda existe. Então, o inconsciente é uma parte que, na verdade, que a nossa mente não acessa. Ela apenas acessa partes do inconsciente de uma maneira totalmente fragmentada, né? Ou seja em partes, né? E as sensações e as emoções que afloram também são conhecidas também em partes, como se fossem pacotes, né? Pacotes de informações. A nossa mente trabalha com pacotes de informações que descamba do inconsciente para o consciente. Então, na visão de Nietzsche, o inconsciente, na verdade, é um campo totalmente imenso, do qual que a mente, na verdade, ela apenas vai pegando partes, mas parte dessas informações que se afloram no nosso imaginário. Interessante que Nietzsche, ele é uma espécie de monista. Ele parece, né, vamos dizer assim, pelas suas obras, que ele não acredita que haja uma divisão entre mente e corpo. Parece que tudo, na visão de Nietzsche, é a mesma coisa, né? Ou seja, é o corpo que é a sede das sensações e dos sentimentos, e a mente também é uma parte do ser humano, cheio de informações e sentimentos. São informações que passam pelo corpo e afloram na mente. São informações também que afloram na mente, né? E depois mostram no corpo em forma de sintomas. Então, o inconsciente, na verdade, né, na visão de Nietzsche, trabalha dessa maneira que aparenta ser, né, totalmente monista. Então, por exemplo, o corpo é a manifestação da mente e a mente também é a manifestação do corpo. Nietzsche, ele trabalha nesse conceito porque ele também foi um profundo leitor, né, de Baruch Spinoza, um filósofo holandês, do qual eu falarei em outro vídeo. Então, para Nietzsche, a mente, na verdade, é um só ser com o homem, e o homem é só um ser com a mente. Então, o homem é a mente e a mente é o homem. Então, tudo se baseia, na verdade, daquilo que o corpo experiencia como paixões fortes e como paixões fracas. E essas informações sempre vai aflorar, na verdade, no nosso imaginário, seja de maneira positiva ou de maneira totalmente negativa. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até agora, e até o próximo vídeo.